Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Amanda Sarte, né? Eu sou professora de matemática, eu leciono na Escola Municipal Vereador Edmundo e hoje a gente está aqui para mais uma aula, certo? A gente vai falar sobre ângulos, ok? Então, vamos lá, afinal, né? O que é um ângulo, né? Vamos começar bem do comecinho, né? O ângulo é o nome que a gente dá à abertura formada por duas semi-retas que partem de um mesmo ponto, certo? E essas semi-retas são lados do ângulo. O ponto de onde elas partem é chamado de vértice do ângulo. Então, a gente tem aqui, ó, o ponto O, essa semi-reta aqui, ó, que passa pelo ponto A, e essa semi-reta que passa pelo ponto B, ok? Então, essa semi-reta aqui, ó, de OA, ela é lado do ângulo. E essa outra semi-reta aqui, ó, OB, ela também é lado do ângulo. Observem que essas duas semi-retas partem de um mesmo ponto, que é o ponto O. Esse ponto a gente vai chamar de vértice. Ele é o vértice do ângulo, ok? E a forma que a gente escreve o nome desse ângulo aqui, ó, AOB, certo? Lado, vértice, lado. Sempre nesse formato, tá? E a gente costuma colocar um acentozinho circunflexo, um chapéuzinho, em cima da letra do meio, que é a letra que representa o vértice, tá? E ângulo é exatamente essa aberturinha aqui em rosa que vocês estão vendo, ok? Então, como nomear o ângulo? A gente já viu ali uma forma de nomear o ângulo, certo? Então, como na figura anterior, a gente vai usar 3 letras maiúsculas, certo? 2 que vão marcar pontos das semi-retas que vão formar o ângulo, ou seja, essas semi-retas que são lados do ângulo, e uma que vai representar o vértice, tá? A gente vai ver que pode, em alguns momentos, aparecer com ou sem o circunflexo, em cima da letrinha que forma, que representa o vértice, ok? Então, a gente tem aqui, ó, a medida do ângulo AOB é 30 graus, ó. AOB. Ó, um ponto de um lado, o vértice, um ponto do outro lado. É sempre nessa ordem, tá? Então, a gente pode também chamar de ângulo AOB, sem o acento, ou simplesmente AOB, com o circunflexo em cima da letrinha que representa o vértice, certo? O vértice sempre no meio. A gente pensa sempre assim, ó, lado, vértice, lado, ok? Poderia ser BOA também está correto, tá bom? Então, uma outra forma vai ser usar uma letra minúscula, indicando o nome daquela abertura ali, tá? Ela também pode ter acento circunflexo ou não. Então, aqui eu tenho uma abertura, um ângulo formado por essas duas semi-retas aqui, que eu não tenho ponto nomeando essas semi-retas, mas aí eu posso dizer que essa abertura aqui é um ângulo A, ok? Então, eu posso simplesmente dizer que é ângulo A ou dizer que é esse A com acentinho circunflexo, tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho da história, né, que foram os babilônicos. Eles usavam o sistema de numeração de base 60, né, então foi muito natural dividir um círculo em 360 partes iguais, né? Todo mundo já ouviu falar que um círculo tem 360 graus, certo? Significa que o círculo pode ser dividido em 360 pedacinhos, e cada pedacinho desse vai ser chamado um grau, certo? Por sua vez, cada pedacinho desse, que é um grau, pode ser dividido em outras 60 partes menores. E cada parte menor dessa vai ser chamado de minuto. E o minuto, por sua vez, também pode ser dividido em 60 partes pequenininhas, menorzinhas, que vai ser chamada de segundo. Ok? Então, o grau foi invenção dos babilônicos e eles entraram para a história, né, das ciências todas, deixando essa contribuição que a gente utiliza até hoje, certo? Então, aí a gente vai ter os submúltiplos do grau. Um grau vai ser 60 minutos, né? Grau a gente representa com essa bolinha aqui, em cima do número, é igual a 60 minutos. Minutos a gente utiliza esse apóstrofo, né? Ou essa vírgulazinha lá em cima do número, tá? Então, um grau é igual a 60 minutos. Um minuto é igual a 60 segundos. Ó, minuto, que é um apóstrofozinho, né? Um minuto vai ser igual a 60 segundos. Segundos vão ter 2 apóstrofozinhos aqui, ok? Daí a gente vai entrar nas classificações dos ângulos, tá? A gente vai falar primeiro do ângulo reto. O ângulo reto é aquele que representa 90 graus. Então, ele vai ser dado por duas semi-retas que são perpendiculares,
Lembrando lá, né, do que são retas perpendiculares. São retas que, ao se encontrarem, formam um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus é o ângulo reto. O outro ângulo que a gente vai ver agora é o ângulo raso, ou meia volta, porque ele representa exatamente a metade de uma volta completa no círculo, né? 180 graus é a metade de 360 graus. Então, quando a gente tem uma reta, a gente vai dizer que essa abertura é de 180 graus, ok? E o nome do ângulo de 180 graus é o ângulo raso. Daí, agora a gente vai falar do ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele que tem medida menor que 90 graus, certo? Então, olha aqui, ó, eu tenho um ângulo aqui, ó, de 40 graus. 40 graus é menor que 90 graus? Sim, é menor. Então, o nome desse ângulo aqui, a classificação dele é ângulo agudo. E agora a gente tem o obtuso. O obtuso é aquele que vai ser maior que 90 graus, mas menor que 180 graus, certo? Ou seja, ele está entre 90 e 180 graus, tá? Então, daqui a gente tem um ângulo de 120 graus. 120 graus é maior que 90? É maior que 90. É menor que 180? Sim, é menor que 180. Ah, então ele pode ser considerado um ângulo obtuso, ok? Daí a gente tem o ângulo de uma volta completa ou de uma volta inteira, certo? É aquele que dá o giro completo, que ele vai de zero, que é quando não tem abertura nenhuma, dá a volta todinha até fechar novamente, certo? Então, essa volta completa no círculo é 360 graus, é o ângulo de uma volta. Tá? Aqui, resumindo, a gente tem um resuminho aqui, o ângulo 0 graus aqui, que é o ângulo nulo, né? Ele é igual a 90 graus, não tem abertura nenhuma, tá aqui, ó, não tem abertura, tá fechadinho. A gente tem um ângulo agudo, que é o de 40 graus, ele vai abrir um pouco, né? Mas não vai chegar a 90, 40 graus, certo? Daí, a gente tem um ângulo reto, que é o ângulo de exatamente 90 graus aqui, ó, a gente pode observar, certo? Daí a gente tem o ângulo de 115 graus aqui, ó, tá representando o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, mas ele é menor que 180, ok? E o ângulo raso, que é exatamente o ângulo de 180 graus, aqui observem que ele faz, ó, a metade do círculo, ó, a metade da circunferência. Então, ele é um ângulo de meia volta, ó, ele andou a metade do círculo, meia volta, certo? E o ângulo de uma volta, que é o ângulo que dá uma volta completa no círculo e corresponde a 360 graus. Observem que ele aqui está no mesmo lugar do de 0 graus. Sim, porque ele está aqui, ó, fechadinho, ele abriu, deu a volta completa e parou no mesmo lugar, certo? Importante, esse aqui ele não andou nada, esse aqui ele andou, tá? Deu uma volta todinha no círculo e chegou aqui na mesma posição, ok? Daí agora a gente vai falar da bissetriz. Bissetriz de um ângulo é a semi-reta que divide o ângulo em dois outros ângulos congruentes, ou seja, ângulos de mesma medida, tá? Então, se eu tenho um ângulo de 40 graus e traço uma bissetriz nesse ângulo, significa que eu vou dividir esse ângulo em dois ângulos iguais, de 20 graus, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui, ó, tá? Se eu digo que essa reta aqui é bissetriz, como está escrito aqui, ó, eu estou dizendo que esse ângulo todo está dividido em dois outros ângulos iguais, certo? Então, aqui eu chamei de alfa e alfa, tá? Letras gregas é outro nome que a gente pode dar para os ângulos, tá? Além da letrinha minúscula, como eu tinha falado, a gente também pode utilizar letras gregas, ok? Daí a gente vai falar de complementares, suplementares e replementares, tá? Dois ângulos complementares são ângulos que, quando somados, são iguais a 90 graus. Por exemplo, se eu tenho um ângulo de 50 e um de 40, eles são complementares, porque se eu somo 50 com 40, dá 90 graus. Ok. Se eu tenho um ângulo de 50 e um ângulo de 60 graus, a soma deles vai dar 110 graus. Então, eles não são complementares, porque a soma deles não deu 90 graus. Entendido? Tá? Então, se dois ângulos somados der 90 graus, eles são complementares. Um é complemento do outro. Por exemplo, aqui, ó, 28 graus e 62 graus. 28
O complemento de 28 graus é 62 graus. Por quê? Porque quando eu somo 28 com 62, eu tenho 90, tá? Então, 62 é complemento de 28 e 28 é complemento de 62, ok? Suplementares. Quando a soma das medidas é 180. Se eu pegar dois ângulos, por exemplo, um ângulo de 100 graus e um ângulo de 80. Quando eu somo 100 mais 80, eu tenho 180 graus. Então, eles são suplementares, ok? E dois ângulos são replementares quando a soma de suas medidas é igual a 360 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 300 graus e um ângulo de 60 graus, somando os dois dá 360? Dá 360. Então, eles são replementares, certo? Então, aqui tem um resuminho, ó. Se eu tenho a medida de um ângulo, que eu vou chamar de x, um ângulo qualquer, para eu achar o complemento desse x, é eu fazer 90 menos o valor desse ângulo. Por exemplo, se eu quero, se x for 30, então o complemento de 30 vai ser dado por 90 menos 30, que vai dar 60, certo? Então, aqui assim, ó, vamos lá. Vamos chamar x de 30. X igual a 30. Quem vai ser o complemento? 90 menos 30. Quem vai ser o suplemento? 180 menos 30. Quem vai ser o replemento? 360 menos 30. Entendido? Tá ok? Daí, ângulos adjacentes. Vamos lá. Os dois ângulos são adjacentes quando eles tiverem o mesmo vértice e um lado em comum, compreendido entre os não comuns. Vamos lá. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, esse monte de ângulo aqui, tá? Eu tenho o ângulo AOD, eu tenho o ângulo AOB, eu tenho o ângulo AOC, BOC, BOD, DOC, certo? Tem vários ângulos aqui que a gente pode tirar. Então, vamos olhar aqui, ó, o ângulo AOB, esse ângulo aqui de 30 graus, certo? E o ângulo BOC, ó, BOC, que é esse aqui de 35 graus, eles têm um lado em comum, né? O lado OB aqui pertence tanto a esse de 30 quanto a esse aqui de 35, certo? Agora vamos olhar aqui a OC, ó. AOC, esse ângulo aqui, ó, de 30 mais 35, que vai dar 65, certo? E o ângulo COD, esse ângulo aqui de 115. Eles têm um lado em comum. Quem é esse lado em comum? O lado OC. O lado OC, ó, pertence tanto a esse todo aqui, né? Vamos excluir esse B, essa reta aqui de B, tá? Que vai dar 65. Tanto pertence a esse aqui também, de 115 graus, ok? Então, o que a gente vai imaginar aqui? O que a gente conclui aqui, ó? Que a OC, que é 65, mais esse ângulo aqui de 115, que é o COD, é 180 graus. Então, dois ângulos adjacentes que têm os lados não comuns em linha reta são suplementares, tá? Então, olha só, esse AOB, ele é adjacente ao BOC, ok. O AOC, ele é adjacente ao COD. Por quê? Porque eles têm lados em comum, certo? E o que a gente pode ainda pensar? Quando esses ângulos adjacentes somam 180 graus, como que é o caso dessa segunda condição aqui, ó, desse segundo caso, AOC e COD, então eles são suplementares. Porque quando a gente somou esse todo aqui de AOC com esse aqui de COD, a gente encontrou 180 graus, além deles serem adjacentes, ok? Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando o lado de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Então, olha só, normalmente a gente vai ter assim, ó, retinhas que se cruzam. Aí o ângulo que fica de vértice virado ao contrário para o outro, ó. O ângulo AOC, que é esse azinho aqui, ó, ele tá de costa para esse aqui, ó, BOD, tá vendo? Ele tá de costas. E o ângulo BOC está de costa para o AOD. O D está de costa para o C. Então, A é oposto pelo vértice com B
E C é oposto pelo vértice com o D. Tá? A gente pode chamar também, abreviando, de OPV. Opostos pelo vértice. Ok? Então, olha lá. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. A gente já falou. O que é congruente? Mesma medida. Então, isso aqui está dizendo para a gente que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo B. O ângulo C tem a mesma medida do ângulo D. Agora, observem aqui que interessante. Se eu juntar o A com o D, ó, se eu somar esses dois, eu não tenho exatamente uma reta, então eu tenho exatamente 180 graus. A mesma coisa aqui, ó. Se eu juntar o B com o D, eu tenho 180 graus, eu tenho uma reta aqui. A mesma coisa aqui embaixo, ó. O C com o B, ok? E o A com o C aqui. Beleza, gente? Então, a gente tem que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, possuem mesma medida. Ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer coisa, deixem aqui na plataforma, né, os comentários. Não deixem de participar e fazer as atividades que os professores estão fazendo com muito carinho para vocês, tá bom? Então, um beijão para vocês e bons estudos.